Hoje, o segundo dia do júri popular do caso Bárbara Pena. O ex-companheiro João Guatimozin Mugem Neto, ele está preso desde 2013, quando espancou a vítima, colocou fogo no corpo dela e ainda jogou ela do terceiro andar do apartamento. E mais, os dois filhos do casal e um vizinho, o vizinho esse que tentou ajudar as crianças e esta mulher, a Bárbara, esse vizinho também morreu. Vamos acompanhar a reportagem. João Guatimozin Mugem Neto chegou pouco antes das 9 horas da manhã no comboio da SUSEP. A vítima, que faz questão de acompanhar o julgamento, veio com o atual companheiro poucos minutos depois. O primeiro dia de júri teve o depoimento de Bárbara. Ela usava um colar com a foto dos dois filhos. Durante a fala, a jovem retirou o aplique que cobre o lado direito da cabeça e mostrou aos 7 jurados as marcas de queimaduras e da queda. À tarde foram ouvidas as testemunhas de defesa, entre elas a mãe, o pai e amigos de João. O interrogatório do réu aconteceu à noite. Ele admitiu que colocou fogo na ex-namorada, mas negou que tenha jogado a jovem pela janela. João disse ainda que não sabia que os filhos estavam no apartamento. Hoje ocorrem os debates entre acusação e defesa. Houve teses contraditórias por parte do réu durante o processo, durante a investigação. Nós pretendemos mostrar isso aos jurados. Nós vimos ali uma tentativa de expor a vítima, de uma troca de posições. Isso nós vemos muito em situação de feminicídios e nós vamos demonstrar isso aos senhores jurados e com a confiança de que eles vão saber verificar essa situação. Se a acusação vai por esse viés de que ele tem contradições, que bom, porque reforça a nossa tese de que ele não tem condições de entender o que está acontecendo. Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os dois filhos para ficar com ele no apartamento da avó? A colega Bruna Osterman está ao vivo lá no fórum e atualiza agora as informações para a gente desse segundo dia de júri popular. Bruna Osterman. Oi, André. Pois então, nesse momento quem fala é a defensora pública Tatiana Boeira, ela que está defendendo João Mugem Neto. Mais cedo, então, foi a promotoria, tanto o promotor quanto o advogado da Bárbara, que atua como assistente de acusação, falaram durante 1h30. A essa altura do julgamento, a gente já sabe mais ou menos qual é a estratégia das duas partes, né? Tanto da defesa quanto da acusação. A defesa, a gente percebe, até pela reportagem que a gente assistiu, que está apostando aí na questão do João ser dependente químico e não ter a capacidade de avaliar sua conduta. Enfim, é um termo jurídico que eles chamam de inimputabilidade. Mas, mais cedo, a gente conversou com a defensora e ela fez uma comparação do caso da Bárbara com outro caso que já aconteceu, cuja mãe de uma criança que foi assassinada pelo pai dependente químico foi condenada também por um tribunal de júri. Vamos ver o que a defensora falou, esse paralelo que ela fez. Lido diariamente com casos de violência doméstica e já tive aqui no júri um caso emblemático que eu vou tratar com os jurados, de uma mulher negra pobre que foi condenada a 25 anos de reclusão por ser omissa nos cuidados com o filho dela. Ela estava a 7 quilômetros de onde o fato aconteceu trabalhando quando o marido drogado matou o filho. Ela foi denunciada, pronunciada e condenada a 25 anos de reclusão pelo tribunal do júri por ter deixado o filho dela aos cuidados do pai, que era drogadito, e ela estava trabalhando, ela não estava nem próxima do local do fato. Então, num contexto desse, qual era o argumento da acusação naquela situação? O nome dela é Tatiane, ela é um caso emblemático, com o qual eu não me conformo, e hoje eu vou fazer uma homenagem a ela. Qual era o argumento da acusação naquela situação? De que ela foi omissa no dever dela de garantidora como mãe. E qual é o questionamento que eu coloco sem nenhuma agressão à Bárbara? Se ela sabia que o João, desde os 12 anos de idade, tem uma doença. Se ela sabia, porque ela negou ontem que ela sabia, inclusive, que ele era drogadito. Flagrantemente mentindo, porque ele foi internado 2 vezes enquanto ele vivia com ela. Como é que ela não sabia que ele era dependente químico? Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os 2 filhos para ficar com ele no apartamento da avó por mais de um dia? Porque isso ela também negou, porque era conveniente negar. Bom, a gente vê aí que a defensora parte para uma estratégia bastante ousada que, querendo ou não, põe alguma responsabilidade também sobre a Bárbara, que nesse caso surge como vítima da situação. Bom, vamos falar sobre então essa primeira 1h30 que foi da acusação. O promotor
inicialmente pediu que fosse incluído um agravante na acusação, que é o de crime contra cônjuge. Vale ressaltar que na época desse crime não existia ainda feminicídio e que na denúncia é considerado o agravante crime contra a mulher e não contra cônjuge, que aí gera uma pena mais alta. O juiz falou que vai avaliar isso no momento da sentença e aí os advogados, enfim, o promotor e a defensora vão ver se vão querer recorrer dessa decisão ou não. Um momento de maior tensão na fala do promotor foi quando ele mostrou as fotos das crianças, da Isadora e do Henrique, já mortos. Ele mostrou num telão e aí a mãe da Bárbara, que está assistindo ao julgamento, e a Bárbara, né, se emocionaram muito, começaram a chorar. Esse juiz ele é bastante rígido, então ele pediu que elas saíssem, porque ele não quer que ninguém demonstre qualquer tipo de emoção para não influenciar os jurados, né, ou não influenciar, enfim, de alguma forma no resultado desse julgamento. Ele também leu depoimentos de testemunhas da época, enfim. Logo depois dele veio o assistente de acusação, que é o advogado da Bárbara. E foi nesse momento a segunda parte assim que chamou a atenção dessa fala da acusação. O advogado, como já é característico, né, para advogados criminais, né, André? Ele foi muito mais comovido na sua fala, às vezes são um pouco teatrais, mas acabou que a fala dele... Ele também mostrou a foto das crianças e começou a falar sobre as crianças, sobre elas terem morrido tão cedo, enfim. Nesse momento, um jurado se emocionou, chorou, e aí o juiz interrompeu a sessão. Todos os jurados, as 7 pessoas que compõem o conselho de sentença foram levadas para a sala secreta, que é o local onde eles se encontram para votar, né? Logo depois votar se o réu é culpado ou inocente. Todos eles foram levados para lá para acalmar os ânimos. O juiz explicou, falou o seguinte, disse que é inerente ao ser humano se emocionar, ainda mais num caso como esse, mas que ele preferiu levar os jurados para essa sala, afastar eles naquele momento para garantir que também nenhum tipo de emoção dos jurados acabasse influenciando no julgamento ou até gerando aí um possível pedido de anulação por parte da defesa. Para explicar um pouco para o pessoal de casa como é que é a função dos jurados, desde que eles são sorteados, né? Isso aconteceu ontem pela manhã, eles são isolados. Os jurados não podem se comunicar com ninguém, não podem ler notícias, não podem ficar com o celular, então é um isolamento completo. E realmente é muito difícil, André, não manifestar nenhum tipo de ação através do rosto, que eles não podem falar nada, né? Isso é óbvio. Mas acaba que através do que tanto os promotores ou até a defesa pode falar, a gente acaba, inerente, como o próprio juiz disse, fazendo algum tipo de expressão facial e então é um desafio para os jurados conseguirem manter assim aquele olhar assim fingindo plenitude, digamos assim. Mas eles ficam muito envolvidos. Tomam água, né? Tomam um café. Eles ficam muito envolvidos, né? Exatamente. Até assim, depois que aconteceu esse caso de um jurado chorar, eu comecei a prestar atenção muito no que estava acontecendo ali entre os jurados. Eu notei que só 2 ficavam olhando fixamente ao que o promotor e também o advogado falava. Os outros comiam bala, eles estão ouvindo, né? Mas eles tentavam não olhar fixamente, possivelmente por uma estratégia de não querer se envolver tão profundamente e acabar fazendo algum tipo de menção facial através da expressão do rosto que possa prejudicar o caso. Como eu disse, agora quem fala é a defensora pública. E só para finalizar a parte ali do promotor e do advogado da Bárbara, no final, o advogado pediu que as penas fossem somadas, porque existem 2 possibilidades. Caso o réu seja condenado, o juiz pode avaliar que a pena seja usada a pena do crime mais grave, e ele pegar a pena mais alta, ou então somar todas as penas. Existe aqui, por até conhecerem, assim, digamos, como é que funciona o trabalho do juiz Irion, uma crença de que pode ser que ele pegue a pena mais alta. E por isso que o advogado apostou em tentar pedir que ele somasse as penas. Então, só para terminar essa primeira participação aqui, André,
A defensora começou a falar 11h30 e ela já começou colocando um projetor ali no salão do júri com a seguinte frase: que a verdade nunca estrague uma boa notícia. E ela agradeceu a confiança da família em chamar a Defensoria Pública ao invés de um advogado, lembrando porque eu acho que eu não falei sobre isso ainda, mas ressaltando então que essa defensora disse que ela foi, que a família do João foi até a Defensoria e solicitou que ela fosse, portanto, a pessoa que vai defender ele. Então, ela não é uma advogada contratada, ela é uma advogada do Estado, mas os familiares do João pediram que fosse ela. Então, ela está nessa empreitada. Nesse momento, falando, tem até mais ou menos aí 13h para fazer a defesa. E aí, depois, tem um intervalo, possivelmente, réplica, tréplica, mas a sentença deve sair hoje e também a pena. Daqui a pouco eu volto, André, para trazendo mais atualizações desse momento. Tá certo. Obrigado, Bruna Osterman, atualizando tudo o que está acontecendo. Sim, a Defensoria Pública, a defensora pública, ela é paga com o seu salário, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. É o que determina a Constituição. Assim está. A família não está pagando, o réu não está pagando, mas quem está pagando, sim, é a sociedade. É um direito que tem todo cidadão. Bom, para ampliar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a especialista em direito criminal, a doutora Fernanda Osório. Justamente para a gente conseguir interpretar, doutora, compreender um pouquinho mais do que está acontecendo. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Boa tarde. É um grande prazer. Agora, doutora, eu acho que a primeira observação que a gente pode fazer é no que disse a defensora, e até eu vou pedir para a gente colocar aquele trecho em que ela cita aquele caso que aconteceu com uma moça que se chama Tatiana. Vamos dar uma olhadinha de novo com atenção no que ela disse à defensora. Lido diariamente com casos de violência doméstica e já tive aqui no júri um caso emblemático que eu vou tratar com os jurados, de uma mulher negra pobre que foi condenada a 25 anos de reclusão por ser omissa nos cuidados com o filho dela. Ela estava a 7 quilômetros de onde o fato aconteceu trabalhando quando o marido drogado matou o filho. Ela foi denunciada, pronunciada e condenada a 25 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri por ter deixado o filho dela aos cuidados do pai, que era drogadito, e ela estava trabalhando, ela não estava nem próxima do local do fato. Então, num contexto desse, qual era o argumento da acusação naquela situação? O nome dela é Tatiana, ela é um caso emblemático, com o qual eu não me conformo, e hoje eu vou fazer uma homenagem a ela. Qual era o argumento da acusação naquela situação? De que ela foi omissa no dever dela de garantidora como mãe. E qual é o questionamento que eu coloco sem nenhuma agressão à Bárbara? Se ela sabia, porque o João desde os 12 anos de idade tem uma doença, se ela sabia, porque ela negou ontem que ela sabia, inclusive, que ele era drogadito, flagrantemente mentindo, porque ele foi internado 2 vezes enquanto ele vivia com ela. Como é que ela não sabia que ele era dependente químico? Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os 2 filhos para ficar com ele no apartamento da avó por mais de um dia? Porque isso ela também negou, porque era conveniente negar. Pois é, doutora Fernanda, acho que é importante agora a gente tentar interpretar o que disse a defensora. Ao mesmo tempo que ela quer fazer uma homenagem para a Tatiana, que foi condenada a 25 anos, ela fala que a Bárbara tinha ciência de que o companheiro era drogadito. Me parece, e eu não sei se essa é a sua opinião ou o senhor acha que eu estou errado, mas uma contradição no que diz a defensora. Como que a gente interpreta esta situação que ela acabou de dizer? André, o que eu posso extrair da fala da doutora Tatiana é que, na verdade, me pareceu uma crítica muito mais para a acusação, para o Ministério Público, no sentido de que, no momento em que o Ministério Público acusou a Tatiana de homicídio, né, porque ela teria se omitido em relação aos cuidados com os filhos, então ela faz uma crítica no sentido de que essa interpretação deveria ter sido dada também nesse caso da Bárbara, porque, segundo a defensora, ela saberia, então, que o ex-companheiro tinha problemas com dependência química, de drogas, então ela teria, de certa forma, colocado as crianças em risco. Me pareceu que eu acho que foi essa a comparação que ela quis fazer. Mas é um pouco contraditório, não? Me parece um pouco contraditório a utilização desse argumento nesses casos envolvendo violência contra a mulher. Porque se ela se achou injustiça com a Tatiana, ela está defendendo a Bárbara. Usando, então, da mesma injustiça justamente, né, na defesa do próprio acusado. Né? Isso chamou a atenção. A partir desse recorte, me parece assim, que soa um pouco contraditório. Até porque
me parece que existe um princípio bastante básico no direito penal, que não existe a compensação, digamos assim, né, de culpas ou de responsabilidade. Né? Então, não me parece que esse argumento poderia isentar, digamos assim, o acusado da responsabilidade. Um erro não justifica o outro, Exatamente. né? Agora, doutora, quando a gente escuta dele ser inimputável, um caso que revolta. A gente viu o que aconteceu com as crianças, com a própria Bárbara, né? Os jornalistas, na época que acompanharam, todos ficaram muito impressionados com aquilo que aconteceu. E agora se fala na inimputabilidade, ou seja, que ele não responderia pelos seus atos. E essa também é uma defesa, é uma estratégia da defesa. Eu lhe pergunto, ele não deveria estar, então, dentro de uma prisão especial? Ele estava num presídio comum? Sim, exatamente. A questão, eu acho que são duas questões que a gente pode começar a conversar. Primeiro é que existe geralmente uma tendência de se atribuir aos autores desse tipo de crime uma espécie de doença, né? Então isso é uma forma, inclusive, de invisibilizar uma conduta que é tão grave praticada contra as mulheres, né? Então, eu acho que esse é o primeiro momento de discussão, de pensar que, na verdade, essas situações acontecem não porque a pessoa é doente, mas porque, de certa forma, inclusive, existe uma aceitação social à violência. Tanto é que o Brasil ele ocupa a 5ª posição no ranking de violência, né, de crimes violentos praticados contra as mulheres. E a segunda situação, que envolve justamente o conceito técnico de inimputabilidade, né? A inimputabilidade é uma doença mental que retira a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Se houvesse... provavelmente veio, né? Me pareceu que a partir das reportagens, inclusive que eu assisti aqui pelo programa, surgiu no processo um parecer mencionando então que ele teria algum tipo de problema, né, em relação ao uso de drogas, mas isso não necessariamente acarreta a ele a falta de compreensão do que ele está fazendo. Exatamente. Não, e por outro lado, também não se pode, me parece, penalizar a Bárbara por ela ter colocado em risco, uma vez que, se de fato a Bárbara deve ser penalizada por ter colocado em risco, digamos assim, o Estado é penalizado, porque se o Estado deveria recolher esta pessoa e não deixar circulando, ou eu estou errado? Com certeza, tem toda a razão. E eu acho que outro ponto que tu levantaste também que é importante, que se essa inimputabilidade, essa ausência de compreensão, ela fosse flagrante, ele já estaria numa prisão especial, recolhido no Instituto Psiquiátrico Forense, que é a instituição, enfim, vinculada ao sistema prisional, que é responsável por, enfim, né, fazer com que as pessoas permaneçam... Ele já está preso quase 6 anos. Né? Então a gente tem aí a dúvida do que pode acontecer, se as penas vão ser ou não somadas. Traduzindo, né, para quem está nos acompanhando assim, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser solto já a partir de quando? Olha, na verdade isso vai depender bastante da forma com que o juiz vai aplicar a pena, tá? Então, a discussão que existe é se o juiz vai considerar, né, que houve concurso material de crimes. O que significa isso? Então, o juiz ele vai aplicar uma pena para o homicídio de uma criança, outra pena para o homicídio de outra criança. Do idoso? Do idoso, exatamente, para tentativa de homicídio da Bárbara, e vai somar essas penas, né? Isso podem chegar a 120 anos. Exatamente. Então, o homicídio qualificado, ele parte de uma pena de 12. Me parece que esses homicídios eles são, a princípio, triplamente qualificados. Então, cada um desses crimes eles têm, né, penas bastante consideráveis. Então, essa é uma hipótese, né, de soma de todas as penas. E a segunda hipótese é o reconhecimento do concurso formal. O que significa o concurso formal? Quando o autor pratica uma ação com vários resultados. E aí, a forma de aplicação da pena que o juiz adota é calcular a pena mais grave com uma causa de aumento de pena, com uma majorante. De qualquer sorte, assim, independente do concurso de crimes, nós vamos ter, considerando, né, a pronúncia e a denúncia, uma pena bastante considerável, e todo crime de homicídio qualificado ele é considerado hediondo. Então a progressão de regime vai se dar com 2/5, né, uma fração muito maior da progressão de regime dos crimes comuns, que se dá com 1/6. Ele tem direito à detração, que é a diminuição desse tempo que ele cumpriu de prisão preventiva
né? Tá, mas aí seria 2/5 em em relação à pena total. Da soma dos 3. Se o juiz considerar... Mais o da Bárbara. Se o juiz considerar que houve concurso material, ele vai somar todas as penas, que é isso que a acusação está pedindo. Então, o que a acusação está pedindo, o que o Ministério Público, o assistente de acusação, estão pedindo, é que o juiz calcule cada crime, cada homicídio de forma individual e depois some as penas. Certo. Esse é o pedido da acusação. E o mínimo dá de quanto, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. Eu me parece que a gente vai ter ali no mínimo uns 20 anos de pena. Acredito que sim, porque tem agravantes, tem majorante. Por cada um. Me parece que sim. A Bárbara tem uma diminuição porque o crime foi tentado. Sim. Então seria no mínimo 60 anos pelos 3. Exatamente. As 2 crianças mais o idoso. Exatamente, talvez. Então seriam 70. Então 2/5 seria esse período, então, que ele poderia, então... Progredir para o regime semiaberto. Exatamente. Certo. A Bruna está chamando direto do fórum. Bruna, atualizando as informações para a gente. Oi, André. A gente estava ali acompanhando um pouco a explanação da defensora e aí deu para entender um pouco melhor essa questão que ela citou, né, o caso da Tatiane. Ela já explicou um pouco qual foi a comparação que ela quis fazer desde o início, até nas entrevistas ela fala muito que o caso é muito midiático e que houve já uma condenação do réu por parte da imprensa, enfim, aquilo que geralmente as pessoas que defendem réus costumam dizer. Mas aí ela fez essa comparação, então, com esse caso da Tatiane, porque a Tatiane foi presa e por omissão, por ter deixado o filho com o pai, que era dependente químico. Isso. E ela está hoje no Madre Pelletier e toda essa situação já transitou em julgado, ou seja, não tem mais recursos. A comparação que ela diz é que a Tati não teve mídia, não teve imprensa e por isso ela está presa hoje. Então, o que ela quer insinuar, na verdade, pela minha avaliação, é que a Bárbara tem, sim, uma responsabilidade, mas que em função do papel de jornalistas, da mídia, enfim, que cobrem esse caso desde que aconteceu e até pela atuação da Bárbara sempre muito forte nesse sentido, hoje ela é uma vítima, mas aí já segue para esse direcionamento que a defensora diz que a Bárbara também tem responsabilidade em deixar os 2 filhos com um homem que é dependente químico. A questão da inimputabilidade, eu vi que tu estava conversando ali com a doutora, o que eles estão alegando aqui inicialmente, pelo que eu entendi, é parcial. Ou seja, teria que ter uma redução da pena em função dessa situação de ele ser dependente químico e de não ser responsável, propriamente dito, por todas as suas ações e por todos os seus atos. Tá certo, obrigado, Bruna. E agora acho que a doutora pode esclarecer um pouquinho nessa questão aí da parcialidade. Isto é possível? Então. Sim, exatamente. Então, a inimputabilidade é quando, então, uma pessoa ela tem um problema psicológico ou psiquiátrico e esse problema lhe retira totalmente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Nessa situação, então, se entende que ela é inimputável, ela não tem culpabilidade, por isso ela é absolvida e sofre uma medida de segurança, né? Essa é a inimputabilidade. A semi-imputabilidade é quando essa doença mental retira parcialmente a capacidade de compreensão. E aí, nesta situação, se os jurados acolherem a tese defensiva, aí o juiz ele terá que aplicar uma redução de pena, uma causa de diminuição de pena. Então, a tese defensiva é justamente a semi-imputabilidade. Agora, doutora, quando a gente escuta declarações assim que a Bárbara tem responsabilidade de ter levado os 2 filhos sabendo que ele era drogadito, envolvido com drogas, o caso da Tatiana, a mesma coisa. A gente pode condenar uma pessoa por daqui a pouco tentar uma conciliação ou buscar uma ajuda? Afinal de contas, a agressão teria partido deles, né? Do homem. No caso da Tatiana, ela não estava nem presente. Agora, me parece que causa um pouco, né, de revolta a partir do momento que se escuta que uma mulher sofreu uma violência como sofreu dos filhos, né, foi jogada pela janela e ela ainda ser responsabilizada. Não, assim, uma das características justamente dos feminicídios e dos crimes praticados contra as mulheres é justamente que esses crimes são praticados no local onde ela deveria se sentir segura. Então, e por pessoas que ela confia ou que ela tem um relacionamento. Então, não me parece que seja possível trabalhar justamente com a ideia de uma possibilidade de responsabilização da mãe ou da vítima em virtude de um crime tão brutal que acabou, então... Até porque ela nem tem o direito de retirar
os filhos da presença do pai. Exatamente. Ela tem esse poder? Ela não tem? Sem uma autorização judicial, não é? E a própria característica, né, da violência contra a mulher é que essa violência ela é cíclica e as mulheres elas se veem, enfim, numa situação em que elas acreditam que aquilo não vai acontecer com elas, né? Então nenhuma mulher se coloca, enfim, a partir de um relacionamento que é um relacionamento violento e um relacionamento abusivo, elas não têm uma intenção deliberada de se colocar em risco, mas elas estão numa situação exatamente que fazem com que elas não consigam compreender a gravidade, né? Nós falávamos há pouco desta dúvida da soma das penas. Me parece que poderia, pelo um cálculo rápido que a gente fez, 2/5 daria cerca de 24 anos de reclusão, exatamente, seria isso? Aí, a partir disso, pedia progressão para o regime semiaberto. Caso contrário, se ele pode ser reduzido, ao invés de pegar de 60 a 70 anos, né, que a gente fez assim, uma média. Qual é a outra possibilidade? A pena mínima? Me parece que, assim, de qualquer forma, a progressão de regime vai se dar com 2/5. A gente precisa agora, a partir da sentença do juiz, então o juiz ele vai fixar o quantum de pena que ele vai precisar cumprir e a partir dessa fixação da pena é que a gente precisa ver sobre, então, quais valores vai incidir esses 2/5. Mas, assim, pelo desenho, né, de uma forma, assim, bastante generalista, uma análise generalista do caso, ele vai ter um bom tempo de pena para cumprir, né? Me parece que talvez, assim, uns 20 anos, né? Eu estou, enfim, na verdade, fazendo uma análise bem generalista, porque eu não sei exatamente, né, quais porque são... tem uma série agora tem uma série de possibilidades, exatamente, né? Exatamente. Do próprio júri, a interpretação, e depois o juiz, então, que faz, como é o termo técnico? Dosimetria da pena. A dosimetria, então, exatamente. Que ele faz as medições, enfim. Doutora, desde já, doutora Fernanda Osório, eu agradeço. Peço para a senhora continuar aqui comigo aqui no estúdio. Muito obrigada pela oportunidade. E desde já agradecemos pela sua participação aqui no SBT Rio Grande. A gente volta a conversar com a colega Bruna Osterman ao vivo sobre o júri popular do caso Bárbara Pena. Bruna. André, nesse momento a defensora pública está falando sobre o psiquiatra que avaliou a situação mental do João e que considerou ele, sim, um dependente químico, portanto, é incapaz de responder pelos seus próprios atos quando está sob o efeito de alguma droga. Vale ressaltar que esse psiquiatra tinha sido chamado para ser uma testemunha, acabou não vindo, eram 7 testemunhas de defesa, vieram só 6 e até a defensora alegou que pode ser que ele não tenha vindo porque seria chamado de mercenário. No início, até da explanação, a defensora disse que tem medo de sair na rua porque as pessoas estão considerando ela como uma mulher que defende um monstro. Enfim, ela está jogando bastante nessa questão de mídia, estar sendo contra eles, de estar jogando contra o réu. Só para ressaltar também, André, foram 7 testemunhas de defesa, mas tanto as testemunhas de defesa quanto a Bárbara, que foi de acusação, não foram propriamente consideradas testemunhas. Elas são consideradas informantes. Qual é a diferença? Testemunha é obrigado a falar a verdade, se não falar a verdade pode ser preso. Informante, por ter alguma relação direta ou indireta com o réu ou até com a vítima, no caso a Bárbara própria, a vítima, não tem essa obrigação de falar a verdade. Portanto, é como se a palavra delas, o depoimento delas tivesse menos forças e por parte dos jurados eles podem, digamos assim, duvidar do que eles estão falando. Após a explanação da defensora pública, que deve terminar por volta da 1 e pouca da tarde, vai ter um intervalo e logo depois vem a réplica e a tréplica, ou seja, mais 1 hora do Ministério Público e mais 1 hora da defesa. E aí, por fim, os 7 jurados vão se reunir na sala secreta para votar se João Mugem Neto é culpado ou inocente dos 3 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio, além de ter colocado fogo. Diz, André, fala. Esse psiquiatra, o psicanalista, ele foi contratado particular? Sim, ele foi contratado particular pela defesa do João, e aí ele seria uma testemunha aqui, e aí uma das apostas da defensora, digamos assim, é mostrar que todos estão contra eles, entendeu? E aí ela alega que um dos motivos pelo qual o psiquiatra não veio é que ele seria chamado de mercenário. Imagina. Tá bom. Obrigado, Bruna. Eu converso com a doutora Fernanda Osório, que está com a gente fazendo uma avaliação do que a senhora acha agora do que nos passou a colega Bruna Osterman a respeito dessas últimas observações. Que tem uma questão que é bastante importante. Uma vez a testemunha arrolada, ela
é obrigada a comparecer. No caso do médico psiquiatra, ele fez essa avaliação psicológica. Eu não entendi exatamente se ele foi arrolado e a defesa desistiu, ou se ele, em virtude de ser, enfim, um médico que fez a análise, trabalhou como médico com o acusado, então, na verdade, não poderia ser em virtude testemunha. da relação profissional, ele está abrindo, enfim, usando de uma prerrogativa que é de não depor, de não prestar depoimento. Mas, de qualquer sorte, ainda que exista esse exame, enfim, esse diagnóstico feito pelo perito contratado pela família, são os jurados que vão analisar. Enfim, são os jurados que vão decidir se o acusado ele deve ser condenado, deve ser absolvido. Mas também tem outra questão, só para esclarecer, que se ele for absolvido pela inimputabilidade penal, essa absolvição não é uma absolvição própria. Ele não vai sair caminhando na rua. Ele vai cumprir uma medida de segurança de internação. Então, essa medida de segurança, ele vai cumprir uma espécie, a gente chama de medida de segurança, mas não deixa de ter um caráter de pena, só que ele vai cumprir no Instituto Psiquiátrico Forense. Bom, o resultado saberemos hoje, no final do julgamento. Doutora Fernanda Osório, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente para fazer a análise a respeito deste caso. Muito obrigado mesmo. Bom,